Qualidade de vida. Se você considera isto importante, permita a si mesmo dispor de alguns poucos minutos que poderão lhe representar anos de vida saudável. A ZIF é uma empresa brasileira que desde 1989 trabalha no desenvolvimento de produtos que têm ajudado milhares de brasileiros a dormirem melhor. Quero nestes poucos minutos colocar algo que poderá ajudá-lo a ter uma qualidade de sono excelente. Algo indispensável para uma qualidade de vida melhor. O ser humano é uma máquina perfeita. Mas como toda máquina necessita de cuidados e dormir bem, é um desses cuidados indispensáveis para o seu bom funcionamento. A noite mal dormida altera o humor, o desempenho no trabalho, reduz a criatividade e aumenta a desatenção. A coordenação motora é prejudicada e a capacidade de raciocínio fica comprometida. Sem o repouso necessário, o organismo deixa de cumprir uma série de tarefas importantíssimas. Num estudo realizado pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, 11 jovens com idades entre 18 e 27 anos foram impedidos de dormir por mais de 4 horas durante 6 dias. O efeito foi assustador. No final do período, o funcionamento do organismo delas foi comparado ao de uma pessoa de 65 anos e os níveis de insulina semelhantes aos portadores de diabetes. Durante o sono profundo, as proteínas são sintetizadas em grande escala. Isso tem o objetivo de manter ou expandir a rede de neurônios ligados à memória e ao aprendizado. Nesse processo, o cérebro comanda a produção, a liberação de hormônios, como a melatonina e o hormônio do crescimento. Isto garante ao ser humano longevidade com maior jovialidade. A noite bem dormida, aliada a uma alimentação saudável e atividade física constante, formam a sincronia perfeita para prolongarmos nossos dias de maneira saudável. Existem alguns fatores que colaboram para uma noite de sono ideal. Por exemplo, o ambiente, a iluminação, temperatura, ruídos e, evidentemente, o tipo de colchão que você dorme. A ZIF, ao longo dos anos, tem produzido colchões dentro dos mais rígidos padrões de qualidade. No desenvolvimento de cada colchão, a ZIF leva em consideração cuidados com a sua coluna e seus ombros. Investe em pesquisas, em tecnologia e, principalmente, em potencial humano. Oferece, assim, o que há de melhor para você ter uma boa noite de sono. Por isso, nossos produtos são especiais. O colchão ZIF foi projetado pelo sistema de multicamadas, ou seja, um composto de camadas de espumas de poliuretano de densidades variadas, poliestireno expandido, chapas de fibra vegetal siliconada, aglomerado de espumas de alta densidade e o perfilado vulcanizado à base de látex natural, que promove a automassagem enquanto você dorme. Diversos padrões de tecidos de acordo com o modelo do colchão formam, assim, o que há de melhor em matéria de colchões especiais. ZIF Quantum. O sistema BioSleep, homologado pela Anvisa, induz o reequilíbrio energético do organismo através da emissão de energia eletrofotomagnética durante o repouso, sem alterar a rotina das pessoas. Este equipamento que foi desenvolvido, ele tem a capacidade de emitir a mesma energia da célula quando a célula está funcionando em condensação. Ele mimetiza, ele imita o comportamento da célula saudável. As células
são passíveis de influência no seu estado de energia, elas podem sofrer modificações e alterações simplesmente porque elas têm receptores e esses receptores são influenciados pela energia que chega até eles. A célula, quando funciona normalmente, ela funciona e emite pulsos de energia, são chamados biofótons. Quando ela funciona adequadamente, ela está funcionando numa coisa chamada de condensação Bose-Einstein. Ela está funcionando na sua plenitude, no seu estado de saúde perfeita. Ela funciona em condensação. As várias camadas da membrana celular, elas funcionam de uma forma condensada, na mesma frequência. Então a célula se desgasta muito pouco. Quando a célula adoece ou recebe qualquer agressão, ela sai desse estado de condensação e passa a funcionar num estado de dissociação, fazendo com que haja atrito e um maior desgaste para a célula. Nessa medida, a célula viveria menos. Esse sistema emite energia de forma pulsada, não ionizante e não polarizada através de um campo gerador elétrico de baixa frequência, programado para produzir um campo magnético de 690 miligauss, numa frequência de 52 Hz, completamente segura ao ser humano. Esta energia, atravessando o nosso corpo, porque foi colocado dentro de um colchão, essa energia atingindo todas as células do nosso corpo, então ela tem a capacidade de mobilizar as células no sentido do funcionamento normal, de induzir as células a funcionarem em condensação, naquela mesma frequência que está sendo emitida por esse sistema. Ele induz as células a funcionarem nesta mesma frequência. E funcionando nessa mesma frequência, as células estarão funcionando na frequência da saúde. Este é seguramente um grande elemento auxiliar na manutenção, na preservação da saúde. Na profilaxia de várias enfermidades, e eu diria sobretudo no sentido de tornar o organismo, o corpo humano, ter uma resistência maior às enfermidades. Isto é alguma coisa que foi já muito bem defendida por esses grandes cientistas do quilate de Einstein, Bose, Fritz Albert Pope, Max Planck, entre outros. As células carregam consigo no DNA uma memória do que é saudável. Por ocasião de uma enfermidade, essa memória não se perde, mas fica oculta por conta da repetição de estímulos distorcidos e aceita a enfermidade como padrão de normalidade. É o princípio da cronificação de uma enfermidade. Receptores que existem na membrana das células, ao receber informações, ao receber a energia de uma célula em dissociação, esse receptor, se essa energia for persistente, durar um período razoável, essa energia pode convencer os receptores da célula sadia a mudarem a sua maneira de ver, induzindo aquela célula sadia a funcionar em dissociação, acompanhar o funcionamento de uma célula que esteja funcionando errado. Então a célula, convencida a funcionar errado, funcionar em dissociação, ela também sofreria as mesmas consequências de uma célula enferma. O sistema ZIF-Quantum, ao fornecer reiteradamente a quantidade e frequência de energia ideal, leva a célula a mudar seu padrão para outro saudável que passa a ser seguido pelas demais células, interrompendo o circuito de enfermidades crônicas, desde que o processo de doença não tenha inutilizado de forma irreversível a fisiologia celular.